Opa, bom dia. Olá, 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 tudo bom, Olivia? Tudo bem? Bom dia a todo mundo que Bom está assistindo dia, a gente. ai que bom. Vamos Estou fazer vendo com o essa live aqui. Gini, que estava do meu lado no meu primeiro júri, minha família. Muito legal. Vamos Enfim, esperar um deixa eu só. pouquinho o pessoal entrar? Isso, vamos ficar falando algumas coisas. Antes de entrar exatamente no assunto, o que eu queria colocar é, primeiro, agradecer o convite do Hélio, que é o diretor da escola, para eu participar desse júri. Já tem um bom tempo que eu não faço júri. A última vez que eu fiz júri foi 2014 ou 2015, porque os primeiros anos eu fiz muito, eu entrei na instituição em 2010, eu fiz muitos júris no início, e sempre no interior, basicamente, eu fiz muito poucos na capital. E ele fez esse convite, como eu tenho uma experiência razoável no interior, eu acho que eu tenho algo a contribuir, apesar de não ser um defensor criminal, digamos assim. Eu também quero agradecer, quero aproveitar aqui, agradecer o convite da escola. Para mim, esse convite é muito simbólico, porque há poucos dias eu fiz 10 anos de defensoria, você vai fazer daqui uns meses, né, Rafael? A gente é do Aham, mesmo concurso. E o Tribunal do Júri, ele é, para mim, muito especial. Eu saí também do Tribunal do Júri, eu não sou mais titular do júri. Saí em 2015, fiz alguns júris depois, mas o júri não saiu de mim, e acho que não saiu de você também, né? O júri, muita gente tem medo de fazer júri, acha que não vai gostar e tudo mais, mas o júri, ele é uma cachaça, né? A gente, sim. quando pega o gosto, às vezes a gente tem umas ressacas pesadas, mas, né, quando a gente tá mal, falar, eu nunca mais vou fazer, mas o júri, ele não sai da gente. O júri, ele gruda na gente, ele mostra pra gente que, na verdade, quem consegue fazer um júri, e eu acho que qualquer pessoa é capaz de fazer um júri, consegue fazer qualquer coisa, né? Consegue dar aula, consegue palestrar, consegue convencer numa outra área. Então, eu tenho muito carinho pelo júri. Quero agradecer imensamente esse convite. Perfeito. Então vamos começar. Eu estava pensando assim, Olivia, digamos, eu falo uma dica, você fala uma dica, eu conto uma experiência, você conta uma experiência, a gente vai tentando trocar, assim, de uma conversa informal, que eu acho Sim, que é o que o Hélio colocou para gente, uma coisa mais informal, com o intuito, quanto mais educativo, melhor, entendeu? E assim, independentemente de quantas pessoas estejam assistindo na live ou não, isso depois vai virar como arquivo da escola, é uma coisa que serve para agregar e instruir no futuro. com Então, assim, certeza. se eu pudesse falar uma primeira dica, e essa primeira dica quem falou para mim foi o Sérgio. Sérgio Bittencourt foi um defensor público do Espírito Santo, que hoje está na DPU, está na Defensoria Pública da União. E quando eu entrei na carreira, ele fazia muitos júris em Colatina. E ele chegou para mim e falou, Rangel, quer aprender a fazer júri? Assista júris. Assista júris de advogados diferentes, de defensores diferentes. Vai assistindo, porque ao assistir júri, você vai se moldando. Você vai olhar para uma pessoa e vai falar, ah, isso é bom. Você vai falar para, eu poderia fazer melhor. Esse cara aqui arrebentou. Então, assim, eu acho que a melhor dica que eu recebi de pessoas, antes de fazer júri, de pessoas de fora, foi para assistir júri. Eu acho que nada melhor do que você assistir, do que você ver as pessoas praticando, porque exatamente como você falou, às vezes a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. Não é. Quando a pessoa assiste 10, 20 júris, ela vai ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Assim, pode ficar um pouquinho nervoso no começo, mas depois segue. O que você acha? Deixa eu só te perguntar, aproveitar. Você caiu de paraquedas no júri ou você teve escolha? Não, na verdade, o que acontece? Assim que eu entrei na carreira, eu fui lotado em Pancas. Pancas é uma cidadezinha pequenininha de 20 mil habitantes, mas eu fiquei lá três meses. Logo depois, eu fiquei como substituto da primeira vara criminal de Colatina, que é júri e tráfico. E depois Júri acabei me tráfico. tornando titular. Assim, Que é uma não, junção que para mim nunca fez sentido, né? Você junta muito pesada. dois trabalhos pesadíssimos. Pesadíssimos, entendeu? Tanto é que quando eu fui entre substituto e titular, eu fiquei lá 3 anos, passaram 9 promotores. O promotor nenhum queria Caramba. ficar lá.
Porque, assim, era uma vara pesadíssima, tinha audiência quase todo dia, 2 júris por semana, entendeu? Muitas A vezes com o defensora... juiz adjunto, né? Dois Sim, juízes, um fazendo audiência, outro fazendo plenário. ou seja, uma vara pesadíssima. Mas então, mas A minha, não caí de paraquedas. pois é, a minha trajetória ela foi um pouquinho diferente da sua, porque eu sempre gostei, sempre achei o júri incrível. Eu achava aquilo um espetáculo e eu entrei na Defensoria Pública decidida a fazer júri. Eu comprei minha beca antes da posse, na época as posses não eram de beca, mas a minha foi, mas isso é uma outra história. A Uhum. sua não foi, né, Não Rafael? A foi, minha não foi. foi. Não foi. Aí eu consegui, junto com mais dois colegas, a gente descobriu que o pessoal do Ceará estava tomando posse, mandei fazer a beca, enfim, já cheguei de beca. E eu dei muita sorte, porque eu tinha um grande amigo, e quando eu passei aqui, ele falou: olha, tem um defensor que estudou comigo, e você está indo para lá sozinha, se você precisar de ajuda, você procura ele, o cara é super gentil e tal, muito bom. E esse defensor era o Gustavo Cives, que é, assim, ele tem muita notoriedade na infância, mas ele é um monstro do júri. E aí ele foi palestrar no meu curso de formação. E aí eu Uhum. não ia falar com ele, não ia falar, qualquer coisa você me ajuda. Mas aí eu fui falar com ele, falei, você faz júri e tal, sou amiga, nananã. E ele me arrastou para o júri. A gente ficou um tempo à disposição do gabinete. Ele também, acho que vendo ali que eu tinha vontade, ele me encorajou. E eu fui fazer meu júri. Então eu não assisti nenhum júri antes. Mas eu acho muito boa essa dica de assistir, sim. Até porque você pode ver a dinâmica. Tem muita gente que entra na carreira jurídica que nunca fez júri, né? Você vê a dinâmica, você vê como o juiz interroga, qual é a postura do promotor. E, cara, todo júri é diferente, né? É impressionante, assim. Então, eu acho muito boa essa dica, sim. Ver o máximo de júri possível. E acho que vale para audiência também. Se você tiver oportunidade aí, eu vejo que tem alguns advogados aqui. Vai assistir uma audiência antes, ou um júri antes de você fazer, para você Eu poder acho ver. que, para mim, foi uma coisa muito boa, até porque eu vi, até eu lembro, assim, eu não vou citar nomes, mas tinha um advogado que era medalhão, e aí ele ia fazer o júri. Eu fui assistir o júri, e eu estava esperando que ele quase voasse, entendeu? Porque o cara era medalhão. E quando eu vi, eu falei assim, ele fez um bom júri, mas eu falei, é só isso? Eu falei, isso dá para fazer, entendeu? Enfim, é uma primeira dica. Assim, uma coisa que, assim, com a experiência do júri, assim, eu até tentei contabilizar quantos júris eu fiz. Eu não tenho essa contabilidade perfeita. Então eu vou abrir um Não. spread entre 70 a próxima 100, 70, 75, 80. Talvez não chegue a 100, seja em torno de 70 a 80 júris. Eu tentei fazer essa contabilidade, isso Eu com acho que eu 3 fiz anos de um pouco mais, titularidade. mas eu fiquei 5 anos no júri no total, né? Metade da minha história da defensoria é no júri, porque não tinha muita gente a fim de fazer Não júri. tinha, ninguém queria, no interior ninguém queria Mas eu fazer júri. queria, eu gostava muito, e para mim, assim, foi uma experiência incrível, porque eu entendi que depois de passar pelo júri, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Sim, isso. Se eu Mas então, estudar, se eu me dedicar, talvez não seja tão bom no começo, mas eu fiz, olha, vai. eu calculo que fiz assim, eu fazia uma média de 6 plenários por mês, porque eu tive a sorte de trabalhar na vara do júri, na defensoria do júri, sempre com algum colega, ora com o Gustavo, ora com a Adriana. Então, assim, eu ficava mais leve, né? A gente tinha uma divisão por número de processo, mas eu calculo que uns 5 a 6 júris por mês. E na capital, eu não sei se em Colatina era assim, mas a pauta é contínua. Não, é contínuo Plenário assim é só em também. janeiro e julho. Não, era contínua também. Colatina, até porque, na época, o juiz era Dr. Carlos Henrique Rios do Amaral, o irmão do Uhum. defensor. Ele, Juiz de Viana hoje, ele tá no Juiz de isso, Viana. isso. Tinha uma demanda muito grande, tinha assim, muita coisa acumulada. E ele queria, tipo, tentar É, a gente, fazer a gente média entrou na para... defensoria na vigência da Meta 2, né? Então, assim, eu lembro que em Vitória, por causa da Meta 2, tinha júri, às vezes de manhã e à tarde, que eram júris mais rápidos e tal. Mas a gente entrou, né, nesse afã do judiciário desafogar um pouco o que estava parado. Logo teve bastante E demanda.
Muita demanda, muita demanda. Mas aí eu tenho uma dica para quem também está Ah, começando no júri, que eu não fiz, mas eu queria ter feito, é um arrependimento que eu tenho. Guardar todo júri, antes do juiz quesitar, ele te dá a folhinha dos quesitos para você acompanhar a votação. Então, eu guardaria, hoje em dia eu guardaria todas as folhinhas de quesitos, eu vou saber quantos júris eu fiz, eu vou me lembrar dos júris que eu isso é fiz. importante, isso é importante. Até para você lembrar das teses. Deixa eu te falar uma coisa. Então, quando eu fui assistir os júris, eu ficava vendo muitos advogados, na época o próprio defensor que fazia. Assim, porque o que acontece? Você tem o juiz, você tem o promotor e você tem a plateia. E você tem os jurados. Às vezes eu via muita energia sendo perdida, ou bajulando o juiz, ou brigando com o promotor, ou se mostrando para a plateia. E isso, com a experiência que eu adquiri, o que eu vi foi o seguinte: gente, são 7 jurados. Eles é que são foco. Se são 7, você conseguir 4 votos deles, da sua tese, você tem uma tese defensiva. Se aquela sua tese for adotada por 4 dos 7, acabou. De uma forma bem objetiva. Então, assim, eu via muita gente assim, queria ficar falando bonito para a plateia e batendo. E às vezes eu achava que a pessoa perdia um pouco o foco. Porque o foco é o jurado, entendeu? Convence o jurado e o júri vai ser vitorioso. Eu acho que é uma outra dica interessante. O que você acha? Eu concordo com você, eu acho que o júri, ele não é picadeiro, ele não é palco. Eu tinha uma visão muito diferente do júri antes de fazer, porque eu achava que a pessoa que faz júri ela tem que ser teatral, ela tem que dar um show. E na verdade, o júri ele é contar uma história. Contar uma Isso história aí. com sinceridade, com verdade, porque primeiro por uma questão de ética, segundo que a defensoria ela está no júri hoje, ela vai estar no júri amanhã, ela vai estar no júri depois de amanhã. Em Vitória, as pautas duravam mais ou menos 2 meses, então eu estou com aqueles jurados 2 meses. Então, assim, eu tenho que contar uma história. No interior, eu tive a oportunidade de fazer muito júri no interior também. E eu percebia também uma diferença dos jurados, porque no interior, eles gostam de ser jurados, até porque não é uma coisa contínua, o ritmo às vezes é mais sossegado. E na capital, muitos jurados não querem estar ali. Oi, Voltou, vai. voltou? Voltou. Tá, então, eu acho que você Os jurados não gastar querem estar tempo ali. fazendo show, os jurados muitas vezes não querem estar ali, então você fazer uma cena, você atacar o promotor ou o juiz, é uma coisa que para mim não teve resultados Desnecessário. legais. Isso. Na verdade, eu não me lembro de ter feito isso, eu me lembro de ter caído em provocação e também foi péssimo para mim. Então... Mas nesse sentido, eu concordo totalmente com você. Eu acho assim, esquece provocação, esquece brigar com o promotor, esquece aparecer para a plateia. É o jurado, é foco. Como você falou, é uma história e você está ali de uma forma profissional. Tentar sair o máximo dessa linha de picadeiro, de querer aparecer. Eu concordo totalmente com essa linha, totalmente. Mas ao mesmo tempo, eu procurava conscientizar o jurado do papel dele. Então, por exemplo, eu sempre me dirigi aos jurados como Vossas Excelências. Vocês são juízes aqui hoje, vocês vão decidir a vida de uma pessoa. Então, eu procurava também chamar isso, falar, olha, o Tribunal do Júri ele existe porque aqui vai valer a justiça da sociedade. E hoje a sociedade está representada e muito bem Por vocês. representada por vocês 7, né? Pelos senhores até, nem chamava de vocês. Então eu procurava me dirigir a eles, sempre a eles, sem Não, tá perfeito, floreio. perfeito. É isso mesmo, eu fazia exatamente nesse sentido. Outra coisa que eu vi, até, eu fiz algumas anotaçõezinhas, assim, eu vi o seguinte, que assim, para você tentar convencer, porque assim, não foi a gente que cometeu o crime, não foi, tanto o advogado quanto o defensor, ele não cometeu o crime, ele só está ali como um agente, um ator da justiça para defender a pessoa, para tentar achar uma tese defensiva e levantar essa bola para que o jurado decida. O promotor puxa, normalmente o promotor puxa de um lado, a defesa puxa de outro, e os jurados vão decidir. O que eu vi era o seguinte, que para a pessoa fazer uma boa defesa, ela precisa de entrega.
Eu acho que o júri depende, por isso até que foi uma das razões de eu ter saído do júri. Porque depois de 3 anos no júri, o júri depende de muita entrega. Porque assim, quando você vai fazer um júri e você não se entrega, você faz assim, de uma forma coloquial, de uma forma meia boca, você está prejudicando a pessoa. Eu via desse sentido. Então eu falava o seguinte, no momento que eu não consegui mais ter tanta energia para fazer o júri, eu prefiro sair. Eu prefiro deixar que outra pessoa faça, porque eu já estava cansado de fazer, porque o júri cansa. Até tive um problema na coluna, porque assim, é muito desgaste, é muita emoção. Tem pessoas que você acredita muito e toma na cabeça, tem outras que você nem acredita tanto e acaba ganhando. Mas então, o que eu vi na minha experiência de júri é doação, é muita doação. Diferente de, por exemplo, depois eu fui para a Fazenda. A Fazenda não tem tanta doação. A Fazenda, por mais que você faça uma atividade lindíssima de acesso à justiça com relação à saúde, a doação é muito menor. Estou falando de doação física. O que você acha? Uhum. O júri, ele é bom e ele é ruim, né? Porque no júri, você tem situações, como eu disse, né? Prevalece a justiça da sociedade. Só que às vezes a justiça da sociedade, ela não é a sua justiça, do Rafael, da Olivia, e ele tem esse aspecto muito doloroso. O júri, o difícil do júri não é você ir lá e fazer sua apresentação, porque o júri é contar uma história, e todo mundo consegue contar história, gente. Criança consegue contar história, né? Então, assim, você tem que conhecer o processo muito bem, ficar atento para nulidades, porque elas têm um momento próprio para serem suscitadas, mas é contar uma história. O duro do júri é a frustração. Às vezes, você tem uma coisa que é evidente para você e para os jurados não é. Às vezes, você e o MP defenderem a mesma tese e os jurados não acolherem. Isso é muito duro. E outro aspecto duro do júri é que você não tem uma... Você tem hora para começar e você não tem hora para acabar. Você sabe como começa e você nunca sabe como acaba. Então, eu saí do júri... Na verdade, assim, foi muito por acaso. Foi uma remoção que teve que eu nem ia. Aí eu estava passando perto e fui. E fui para uma vara residual. Mas eu vi nessa oportunidade a possibilidade de me dedicar a outras questões pessoais, entendeu? Porque o júri às vezes acaba tarde. A gente chegou a fazer júri em Vitória de 4 dias. 4 dias. Já fiz júri das 8 da manhã às 5 da manhã do dia seguinte. E perdi de 4-3. 4-3, para mim, assim, uma das coisas mais difíceis do júri é o 4-3. O 4-3 é muito injusto. Porque o 4-3 dá a entender o seguinte... Dúvida. Será que se eu fizesse um pouquinho mais, não tinha sido 3-4, a gente tinha levado... Não, e mais do que isso, a gente sempre pensa, né? Puxa, se eu tivesse feito mais... Com isso a gente acostuma até. A gente sabe que a gente deu o nosso melhor, que a gente lutou, que a gente fez uma defesa ética, responsável. Mas o 4-3, ele mostra que tem dúvida entre aqueles membros da sociedade. O 4-3 é injusto. Muita gente defende que tinha que ser 8 jurados, o empate absolve. Eu acho que tinha que ser unanimidade. Porque se não é unânime, tem dúvida, e a dúvida absolve. Então, assim, o júri, ele judia muito do nosso psicológico. Isso eu falo ainda também porque eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas calmas, equilibradas, leais. Então, a visão que eu tinha do júri de fazer uma guerra, né, uma trincheira com o MP, poucas vezes isso me aconteceu. Poucas vezes. No dia a dia, ninguém aguenta trabalhar assim. Não é? Então, confesso com você... Foi mais ou menos a mesma coisa comigo. E uma coisa que eu queria até levantar para você, que isso, apesar de eu ter feito, eu acredito que uns 10 júris na capital. Eu fiz em Cariacica e Vitória. Chutaria aí uns 6 em Cariacica e uns 6 em Vitória. Exatamente o que você chegou a colocar, como o jurado do interior, ele é mais agradável. Ele é mais, assim, ele está mais interessado com o júri, ele está mais propenso até o perdão. Porque, assim, primeiro que no interior os crimes passionais são muito mais... constantes do que na capital. Então você vê um crime passional, você fala assim, ele matou, mas assim, teve uma razão, teve uma história por trás, e você expõe aquela história e a pessoa fala, ele não é uma pessoa ruim. E você começa a tentar levantar isso, as pessoas se conhecem. Então assim, notoriamente, na minha experiência, fazer júri no interior foi mais fácil do que na capital.
A Capital, as pessoas eram mais frias. Parecia que as pessoas estavam sentadas lá, tipo, eu quero que acabe o mais rápido possível, quero condenar e ir embora. Sim, as pessoas na capital elas são mais objetivas, né? Mas eu também eu senti uma diferença porque eu entrei no júri em 2010, fiquei até final de 2011, e aí eu voltei no final de 2013. E eu senti muita diferença daqueles processos antigos, da Meta 2, né? E dos processos atuais. Por quê? Os tipos de homicídio, e aí de júri, eu só fiz homicídio. No plenário foi só homicídio. Eu tive um caso de autoaborto, que acabou na primeira fase, é uma das maiores frustrações da minha vida, mas enfim. E aí você vê muita diferença. Então, os processos mais antigos, por exemplo, eu comecei em Cariacica, tinha processo de coisas, tinha uma grande parte da cidade que era rural ainda, era uma coisa mais simples. E em Vitória, quando eu fui já no final de 2013, eu fui também no começo, mas depois eu voltei em 2013, era muito homicídio de tráfico. Muito, 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 muito. Inclusive, assim, grupos rivais com homicídios recíprocos. Tinha muito, 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 muito. E aí, de vez em quando, tinha lá um crime passional, alguma coisa diferente. Então, tem essa Não, característica sim. também. E o crime passional é muito mais interessante de atuar no tribunal do júri do que de uma organização criminosa, queima de arquivo, essas situações. A gente está lá para garantir o direito fundamental que a pessoa tem de ampla defesa e a gente vai efetivar isso. Mas são casos que, na minha opinião, também concordo, tem coisas muito mais assim tranquilas ou agradáveis de fazer do que outras, mas faz parte do jogo, né? Nossa função. E eu acho que hoje também, Rafael, eu acho que hoje fazer júri é mais difícil do que em 2015, porque a gente passou por uma grande mudança social, as opiniões elas ficaram muito mais polarizadas, tanto para a defesa como para o MP. Então, hoje, para mim, o júri ele é absolutamente imprevisível. Imprevisível, né? Isso. Então, assim, você vê que os jurados são diferentes. Mas você vê, no interior eles vêm conversar com você, eles vêm bater papo. Na capital, a gente entra no plenário, já vem alguns jurados falando, doutora, me dispensa hoje e tudo mais. E aí você vai fazer o quê? É difícil, é difícil. Eu ia te perguntar uma coisa, por exemplo, na sua experiência, você recusava jurado? Você avaliava isso? Porque recusava, Sim, isso aí. sim. A gente procurava saber um pouco da vida do jurado ali nos sorteios. Na época que eu estava no júri, não tinha tanta coisa em rede social, era uma coisa mais fraca. Mas de vez em quando eu dava um Google, descobria algumas coisas sobre os jurados. A gente vê, né, durante a pauta do júri, a gente vê o jurado que você vê que você não desce para ele. Ele não te Isso. olha, ele faz cara feia quando você tá fazendo Exatamente. sua exposição. E tem o outro lado também, né? Eu tive júris que eu perdi 4-0, eu não, né? Porque quem perde, quem ganha é a sociedade. Mas, enfim, que a minha tese não foi acolhida à Isso. unanimidade, mas aí no finalzinho o jurado me puxava e falava, doutor, eu concordo com você. Eu concordo com você. Então, assim, isso também dá um pouco de alívio. Então, eu procurava direcionar, né, para ir. Às vezes, e, assim, o jurado que me pedia para ser dispensado, eu fazia de tudo para dispensar, porque eu vou deixar uma pessoa que está lá contra a vontade Contra a dela. vontade não faz sentido. O que eu via muito era o seguinte, era assim, normalmente na defensoria você defende pessoas que tiveram uma vida difícil. Então, assim, na hora da escolha dos jurados, quando eu vi uma pessoa que tinha características de uma vida mais batalhadora, eu tinha uma simpatia maior de trazer essa pessoa para o júri do que uma pessoa que tinha, por exemplo, uma classe social muito mais alta, porque ela não consegue se identificar. Isso eu via, pode até ter que existam exceções, mas assim, quando você chamava uma pessoa que tinha uma classe social muito diferente, normalmente essa pessoa não estava nem aí. Então, eu iria condenar, não estava muito interessado na história daquela pessoa. Então, assim, uma dica que eu poderia dar é,
se você está defendendo uma pessoa que teve uma vida difícil, o ideal é que você traga para o júri pessoas que também tiveram uma vida difícil, ou que aparentam ter uma vida difícil, porque eu acho que pelo menos ela vai conseguir se identificar mais para fazer aquela análise, se ela vai, enfim, acolher ou não os argumentos daquela pessoa. O que você acha? Sim, mas nesse tempo de tanta polarização, isso pode sair pela culatra, né? Porque hoje em dia eu posso pegar uma pessoa com esse perfil e a pessoa falar, mas eu tenho esse perfil e eu segui outro caminho para minha vida. Pode Então, ser. assim, eu imagino que hoje seja difícil, assim. Na minha observação, eu nunca peguei nenhum trilhardário como jurado. Nunca foi sortear. É sempre servidor público, professor, Mas você não pegava membro. muito universitário? Universitário que tinha uma Não, classe social um pois pouco é, mais alta, eu não pegava muito pegava, universitário. eu peguei no interior. Em Vitória, o conselho de sentença ele era sempre assim, quase sempre, mais de 40 anos, quase sempre. Jurados antigos, experientes, tanto que muitos deles eu voltei a encontrar, né, depois que passa a quarentena, a outra quarentena, né, não essa. Eu voltei a encontrar, lembrei deles, eles lembraram de mim. Então, em Vitória, não. E em Cariacica também não. No interior eu peguei Ah, sim. Inclusive, peguei alguns que eram estagiários do MP. Fiquei sabendo depois do plenário. não, estagiário do MP. Normalmente, se eu soubesse que era estagiário, eu lembro de um caso. Era estagiário do MP, eu falei, eu tô recusando, mas justificadamente, entendeu? Tentava sair daqueles três que eram sem justificativa. Mas, enfim, vamos seguir. Você tem algum caso que você queira contar? Algum caso, assim, emblemático que você lembra? Tentar trazer aqui pro pessoal? Ah, a gente teve vários casos emblemáticos, né? Júri da capital normalmente onde acontecem os crimes famosos. Tem a característica de você fazer o plenário com a plateia lotada, quase sempre, distribuição de senha até. Eu lembro de um caso que me marcou muito. Bom, primeiro foi meu primeiro júri, assim. Foi a absolvição do exemplo dos livros. Uma injusta agressão. O réu, ele sofreu, no meu ver, uma tentativa de homicídio. E aí reagiu. Esse caso me marcou muito, porque eu lembro que era um senhor, assim, bem sisudo, bem sério já. O processo era antigo, ele estava solto. E ele impassível durante o júri, mas quando ele ouviu a sentença de absolvição, nossa, bicho, ele chorou pra caramba, pra caramba. Assim, ali o júri me ganhou. Ali o júri me ganhou. Eu tive muita sorte, porque eu comecei com júris muito bons. Depois eu tive uma série de processos terríveis de defender, mas eu comecei assim. Então eu sentia, não, o júri não é isso. O júri, ele, quando o caso demanda a justiça, ele faz a justiça. Eu tive esse que, né, foi muito marcante para mim. Eu tive um júri de 4 dias que eu fiz com mais 2 colegas. Foi um caso de um rapaz que a mãe foi assassinada pelo namorado. Ela conheceu esse cara, ele tinha um problema sério de dependência química, ela cuidou dele e tudo mais, e aí acho que numa crise de abstinência, não me lembro das circunstâncias, ele matou a mãe, respondeu por lesão seguida de morte, cumpriu a pena, saiu. E um belo dia, os réus, eram 4 réus, 3 ou 4, acho que 4, estavam no ponto de ônibus, tinha um terminal de ônibus aqui em Vitória, e viram esse cara andando livre, leve e solto. E aí você pensa a situação, né? Você se considera injustiçado, você vê o algoz da sua mãe andando na rua tranquilamente, e aí pegaram ele, bateram, e aí no final, esse que era filho dessa senhora que morreu, falou, agora é comigo. Pegou uma tampa de bueiro e tacou em cima dele. E a gente fez esse júri, foi muito duro. Todos foram. Eu lembro do interrogatório da Corré, que era amiga, né? Ela tinha batido, teria instigado e tal. E eu lembro até hoje que o juiz perguntou para ela: Você se arrependeu? Acho que para ajudar, talvez. E ela: Não me Não. arrependi. Não me arrependi. Não se arrependeu, cara, é verdade, entendeu? E aí a gente conseguiu, depois de vários dias,
a absolvição para os amigos e o privilégio para o filho dessa senhora. Esse foi muito emblemático. Você teve algum, assim? O que eu queria contar, teve um que foi muito assim, interessante, porque até eu estava no plenário, na época o promotor é o Hermes Zanetti, que é muito conhecido, promotor conhecido no Estado, mais conhecido pelo processo civil, mas ele também atuou no júri lá de Colatina. O que acontece? Filmado, olha só, filmado, duas pessoas dando 7 tiros numa pessoa. O primeiro dava 3 tiros, o segundo dava 4 tiros, mas era filmado. Então, antes do júri, ele olhou para mim e falou assim, hoje você não tem nem o que falar. Assim, brincando. Eu falei, hoje não tem. Ok, começa o júri. O primeiro que deu os 3 primeiros tiros, ele não era defendido pela defensoria, ele tinha uma advogada privada. E constituiu, não era advogado ativo, não, constituiu direitinho. Eu só estava defendendo o segundo. Ok. E ali eu estava quieto, tranquilo, falei, aqui não tem o que fazer, né? Aí, perfeito, aí mostrou o vídeo. Aí o vídeo dava os 3 primeiros tiros, pá, pá, pá. Aí você olhava. Sendo que o terceiro tiro foi na cabeça. Na hora que eu vi aquilo ali, eu ri para ele e falei, eu vou absolver. Aí ele olhou para mim e ficou assim, tipo, como? Eu falei, eu vou absolver. E aí eu entrei. O que eu falei? Eu falei o seguinte, olha só, esse senhor aqui que eu tô assistindo, que eu tô defendendo ele não é flor que se cheire. O que ele fez é totalmente reprovável, é horrível, ele deu 4 tiros nessa pessoa, mas ele não merece ser condenado. Aí todo mundo ficou parado. Ele falou, aí tipo, as pessoas queriam entender a razão. Eu falei assim, porque não é crime matar morto. Eu falei, quando o primeiro deu 3 tiros e o terceiro tiro foi na cabeça, ele já estava morto. O segundo deu 4 tiros. Então, a pessoa que eu estava defendendo deu o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo tiro. Esses 4 tiros ele matou morto. Eu falei assim, pode até ser, no caso, você poderia falar em vilipêndio de cadáver, mas aqui homicídio não teve. Porque matar morto não é crime. Infelizmente ou felizmente, a lei determina que só é crime de homicídio matar uma pessoa que seja viva. Se ela não está viva, não tem. E aí ele começou a questionar, o promotor começou a questionar como é que eu podia ter certeza absoluta que aquela pessoa estava morta. E aí o júri foi inteiro sobre isso. Foi inteiro sobre Perdeu, isso. né? Eu não tenho certeza Isso. absoluta, eu tenho dúvida, a dúvida absolve. Isso, mas o que eu falava é o seguinte, que a chance dele estar vivo era quase nenhuma, porque deu um tiro a queima-roupa na cabeça. Então, assim, foi um júri emblemático, e eu lembro até hoje do assistido, que, reitero, não era, digamos, flor que se cheire. Ele chegou para mim e falou assim, doutor, não entendi. O meu colega deu 3 tiros e pegou 25 anos. Eu dei 4 e não peguei nada. Eu falei, hoje você deu sorte, rapaz. Hoje realmente foi sorte. Então, assim, esse caso foi muito curioso para mim, porque foi uma coisa do nada, assim. Eu estava vendo, eu olhei e falei, cara, e é uma tese meio de livro de direito penal, assim, de processo penal, que Sim. você olha, assim, umas teses meio malucas. E essa tese é real, o promotor de justiça Hermes Zanetti pode confirmar. Ele até, quando eu lembro da gente descendo nas escadas do Fórum de Colatina, ele falou, cara, você tinha que escrever um artigo sobre isso, para tentar demonstrar esse caso. Porque era um caso tão fora do razoável, entendeu? Então, esse é um caso que eu A lembro gente pega, muito. às vezes, alguns casos que parecem exemplo de livro, né? Eu tive um júri que o réu, a vítima tinha casado com a ex-mulher dele e eles trabalhavam juntos, vendiam, eram ambulantes. E aí, a vítima teria pego um dinheiro do réu, eles se desentenderam, brigaram, né, de soco. O cara deu um soco, a vítima desmaiou, bateu a cabeça na guia e morreu. Gente, é assim, parece... Quando você tá lá estudando direito penal e você lê e fala, isso não acontece. Isso nunca vai Acontece. acontecer. Isso acontece. Isso acontece. Também conseguimos absolver. Fiz esse júri com uma colega, Adriana, conseguimos absolvição. Teve aí agora eu vou te falar, falei um caso de sucesso, vou falar um caso de frustração e uma frustração profunda. O que acontece? Tinha um senhor de 60 anos, tinha até uma barba bem grande, branca. O que acontece? Ele tinha sido agredido por uma pessoa 5 anos antes. Tinha sido agredido, chegou a ter um processo criminal de lesão corporal grave, só que a pessoa foi absolvida. E aí ele falou, se a justiça não consegue te condenar, eu vou te condenar. Pode esperar. Acabou. Isso. 5 anos depois, essa pessoa apareceu morta.
5 anos depois. Ou seja, não tinha mais nenhum elo. 5 anos depois ele apareceu morto. E, curiosamente, no mesmo dia que a pessoa apareceu morta, ele saiu de Colatina e foi para Minas Gerais. Pegou um ônibus e foi para Minas Gerais. E aí a tese toda era que era uma vingança de um ato que tinha acontecido 5 anos atrás e ele tinha fugido para Minas Gerais. Gente, não tinha mais prova nenhuma. Não tinha mais nada. E assim, eu lutando, eu falei, cara, e ele falava para mim, não fui eu, não fui eu, não foi. Ele olhava, era um senhor. E, cara, eu lutei muito por ele, muito. Assim, eu lembro do juiz chegar para mim e falar assim, doutor Rangel, ele lembra o seu pai? Eu falei assim, não, excelência. Ele falou, porque você está lutando demais. E assim, eu, sabe assim, botar todo, assim, tipo, a força que você tinha para tentar demonstrar para os jurados e deu 4-3 pela condenação. Aquilo assim, tipo, nossa, assim, aí você senta, porque e eu falava assim para as pessoas, eu falei, mesmo que tenha sido ele, não existe prova nenhuma, vocês estão condenando por um achismo, porque assim, ele foi agredido 5 anos atrás, ele tipo, vingou não, ele jurou a pessoa de morte, 5 anos depois, a pessoa apareceu morta. Não tinha mais nenhuma prova além do fato dele ter viajado naquele dia de Colatina para Minas Gerais. Por causa disso, ele foi condenado e cumpre pena. Cumpre pena porque de vez em quando eu olho... É muito doído, né? Porque quando é contra a sua tese defensiva, você fala, não é possível, eles têm dúvida, não é justo. E quando é a favor, você quase morre do coração na apuração. Você quase morre. Quase morre. Então, assim, o 4-3, ele é sofrido. Ele é sempre muito sofrido. Eu tive algumas grandes frustrações, assim, no plenário. Eu já tive caso de os jurados condenarem defensoria e MP pedindo para absolver. Isso para mim é uma coisa muito louca. Muito louca. Nossa, eu fiquei, assim, no final do plenário... Eu tomo muito cuidado para não confrontar os jurados, mas a minha vontade era tirar satisfação. Aí eu falava, vem cá, tem algum palhaço aqui? Era a minha vontade. Mas eu procuro tratar com muito respeito, porque isso é da natureza do júri. Mas no final do júri, o juiz falou, vocês entenderam? Porque, assim, todo mundo pediu absolvição. O juiz, muito gente boa, assim, muito informal, uma pessoa muito leve, e ele perguntou, sinceramente. E aí uma jurada falou, vocês não falaram que a gente é soberano? Que a gente decide por última convicção? Então, assim, essa situação ela é difícil de engolir. Tive alguns 4-3 que foram também difíceis de descer. E aí, o que eu procuro fazer nesses casos? Eu procuro mostrar para os jurados que eu estou muito furiosa e aí eu recorro em plenário. Mas assim, recorrer em plenário é clássico. Sempre que acaba o júri, eu cumprimento os jurados, falo uma satisfação, obrigado pela atenção, e aí eu recorro em plenário. Quando é assim, mas essa aqui é a questão. Como cansa o júri? Então, assim, você primeiro, às vezes você se dedica furiosamente para uma causa, perde por 4-3, às vezes por 4-2, às vezes até por 4-0, mesmo você defendendo, você não conseguiu convencer ninguém. E aí você, assim, depois de 10 horas, 8 horas de plenário, você, assim, esgotado para no dia seguinte ter audiências normais, ter um dia a dia normal, é muito pesado. Então essa que é a questão. Eu acho que o júri é uma escola maravilhosa para a pessoa aprender. Quem conhece o júri, assim, faça, porque é muito interessante. Agora, a longo prazo, eu bato palma para os defensores, para os promotores, que conseguem ficar longos anos, porque eu acho que é muito penoso, muito penoso. Assim, para mim o plenário ele não é nem um pouco penoso. Eu adoro plenário. Não, eu amo plenário. Se eu pudesse trabalhar no júri e só fazer plenário e não fazer aquelas audiências intermináveis, eu Mas você não acha que tem a ligação, por exemplo, tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, eu sempre tinha aquela teoria seguinte, vamos supor, o cara deu 5 tiros, mas a pessoa não morreu. Aí deu 5 tiros. Eu perguntava assim para ele, vem cá, você deu quantos tiros? 5. Você tinha um 6º tiro? Tinha. Perdão, você tinha uma 6ª bala? Tinha. Você tinha uma 7ª bala? Vamos supor. Tinha. Por que você não deu o 6º tiro? Aí ele falou assim, porque eu estava satisfeito. Ou seja, tinha alguma sirene de polícia tocando? Tinha alguém gritando, pega, pega? Não tinha ninguém. Eu parei porque eu quis. Eu falei, então não foi tentativa. Porque você desistiu, a desistência voluntária. Você desistiu voluntariamente
para você tentar desclassificar. Então, eu gostava muito de, na audiência, já tentar introduzir a tese que eu ia introduzir no plenário, para já tentar fazer o link. Às vezes, quando o processo era instruído para uma outra pessoa, ele tinha uma ideia totalmente diferente, e isso às vezes me atrapalhava um pouquinho. Então, Sim, eu tem esse achava que lado o link também. das duas era interessante. Para mim era muito mais fácil fazer plenário que começou com a Defensoria Pública. É muito diferente, muito diferente. Não sei se foi coincidência, se os colegas que me antecederam nos processos tinham um olhar técnico, porque eu peguei muitos processos assim com prova pericial, com pedido de esclarecimento do pericial, que me ajudou muito no plenário. Mas eu detesto fazer audiência de instrução. Primeiro porque, assim, Vai ser pronunciado. o processo de homicídio, raramente ele começa com auto de prisão em flagrante. Então, assim, a testemunha é raro. A testemunha vai lá amarrada. Os policiais são testemunhas, os policiais civis. Então, você já tem que ficar, assim, alerta. Numa das minhas primeiras audiências no júri, o policial chegou, sentou na cadeira para ser ouvido, como se ele estivesse no banco da praça, e falou para a juíza, deixa eu dar uma olhadinha nos autos? Eu falei, não, excelência, vou deixar não. Impugnei, constei em ata, vai que aquele policial volta. Vou juntar. O depoimento dele está contaminado. Esse mesmo policial, uma vez, o MP cometeu o erro de arrolar ele como testemunha de plenário. Foi a colega que fez esse júri. E aí ele começou a falar um monte de coisa que não estava nos autos. Aí a colega falou, escuta, da onde você tirou tudo isso? Ah, eu tenho informantes. Ela, sim, por que você não botou no papel? Ah, senão ia ficar uma processão desse tamanho. A colega só falou, você me respeita. Ganhou o júri, óbvio. Então, assim, eu não gosto de fazer audiência, e aí a parte para mim que é pior da audiência de primeira fase, raramente eu consigo convencer o réu a ficar em silêncio no interrogatório. Para mim, o silêncio ele é a regra de ouro do processo penal. De ouro. Se eu fosse processada criminalmente, provavelmente eu ficaria em silêncio. O MP que prove. E aí, assim, mas muitas vezes o assistido ele não entende isso, ele acha que vai ser prejudicado. Muitas vezes ele enfrenta um interrogatório muito duro já na primeira fase, em plenário, então, eu sempre, assim, em plenário, várias vezes eu consigo convencer o assistido a ficar em silêncio. O interrogatório dele estava bom, na fase do sumário de culpa. Então, assim, é difícil você depor. Eu não sei se você já teve experiência de ser ouvido como testemunha, eu já. É difícil, você fica nervoso pra caramba. Agora, imagina, um plenário de júri, uma plateia com 100, 200 pessoas, você falando no microfone, no meio do salão, você longe do seu defensor. É difícil ser interrogado. É difícil. Eu trabalhei com juízes, um juiz em especial, que era um muito juiz de duro. É o de Cariacica? Era. Então eu fiz júri com ele. Ele era muito duro com o jurado, então era para mandar falar para ficar calado mesmo, porque assim, ele fazia quase que o viés de magistratura e MP ao mesmo tempo. Eu lembro dele, é dificílimo. Entendeu? Sim. Mas assim, mais uma vez, para ressaltar como é importante para as pessoas assistirem júris de advogados, de defensores diferentes. Porque, por exemplo, a sua tática, o seu modus operandi é diferente do meu, que vai ser diferente do colega Pagani, que está aqui, que eu vi aqui, que vai ser diferente da colega Jeana, da colega Lívia, da colega Vivian, que fazem júri. Isso é muito importante, porque as pessoas, ao verem vários profissionais diferentes, eles vão se moldar e criar a sua própria... seu próprio personalidade de júri, né? Sim, pois é. É engraçado, porque eu trabalhei com colegas, assim, muito assertivos. A gente tem uma colega que ela é fenomenal no júri, a Lívia. Uhum. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o júri dela. Já tive. Cara, que habilidade! Porque ela conseguia provocar o MP. Ela fazia um júri de doação. Ela consegue, assim, contar a história, tirar o MP do sério. Aí o MP reage, ela consegue segurar o repuxo e aí quebrar as pernas completamente do MP.
eu aprendi muito rápido que o perfil de provocar não era para mim, porque eu sou muito emotiva. Então, quando vinha o troco, eu saía do controle. E o Gustavo, que foi meu grande mentor do júri, ele é uma pessoa muito calma, muito fina, tímido. E ele tinha esse perfil, assim, de dar a outra face, quando era provocado. Mesmo querendo esganar o promotor, isso aconteceu poucas vezes comigo, mas enfim. E quando eu consegui aplicar isso, eu tive resultados muito positivos, porque eu entrei na Defensoria Nova, eu fui algumas vezes brutalmente atacada. Teve um promotor num júri que o juiz cassou a palavra dele, porque ele perdeu completamente as estribeiras, veio na réplica e falou que ele sabia o que ele estava falando, porque ele não era uma forasteira neófita, como eu. Nossa Senhora! Ele falou isso, e eu voltei na tréplica e falei, bom, eu leio o jornal, eu não preciso ser daqui para saber o que está acontecendo, eu acho antipático o promotor fazer com que eu me sinta... Com que eu sinta que eu não sou bem-vinda, porque isso não representa a recepção que eu tive do povo Espírito Santense. Acabei com ele, acabei. Ele foi embora do plenário, ele não me deu nem tchau. Mas o juiz cassou a palavra dele, né? Então, assim, não tem uma receita, né, para você fazer júri. O meu perfil de júri, ele é muito diferente do que eu sou na vida real. Porque eu sou assertiva, eu sou briguenta, eu enfrento, mas no júri eu procuro manter a tranquilidade. Mas eu acho fantástico quem tem habilidade. Olha, eu já vi promotor assim perder a cabeça. Já vi também. Sabe, a Lívia, ela tem uma habilidade que ela faz o promotor se enrolar sozinho. Ela fez um promotor causar uma nulidade, que o juiz não dissolveu o conselho de sentença, mas eu fiz um recurso de apelação, porque ela foi trabalhando de um jeito que ele começou a se referir à pronúncia como argumento de autoridade. Eu lembro direitinho, ela falou assim, o senhor falou que isso está onde? Na pronúncia. Não entendi aonde? Na pronúncia. Parabéns, o senhor acabou de anular o júri. Ela acabou com o promotor, acabou, ela jantou o promotor. Então, assim, não tem uma receita. Você tem que ser verdadeiro ao que você é, mas saiba que, assim, se você tiver uma postura de provocar, você vai ter uma reação. E aí você tem que segurar também. Não, isso de certa forma. O Sérgio não está mais aqui na instituição, Sérgio Bittencourt, mas ele era baiano, como a Lívia baiana, e ele tinha um jeito de falar, e ele deixava o promotor fora do sério. Ele fazia um jeito, vem cá, vamos ver isso aqui. Isso é interessante, não é meu estilo, não é meu estilo. Esse estilo que é do Sérgio, que é da Lívia, um estilo assim mais combativo, eu tentava não ser assim. Também eu achava que, para mim, os meus resultados eram mais assim, interessantes numa postura mais passiva, mais calma, mais tranquila. Às vezes eu falava até baixinho com o jurado. Teve um júri que eu estava falando tão baixo para o jurado que o juiz estava ficando incomodado, porque ele não estava ouvindo. Aí eu olhei para o juiz e falei, mas excelência, você tem que ouvir? Quem tem que ouvir são os jurados. Eu não sou obrigado a falar em microfone, que ele queria que eu falasse em microfone para ele ouvir o que eu estava falando. Eu falei, não, eu posso falar baixo para os jurados. Nada me impede de falar baixo para os jurados. Pois é, eu já fazia júri com microfone, porque o plenário de Vitória e de Cariacica era um espaço muito grande, e eu trabalhei com um promotor que ele queria me apartear o tempo todo. E aí, enfim, eu ficava incomodada com a forma que ele pediu a parte, eu comecei a negar a parte, negar. E aí ele começava a gritar, então eu comecei a fazer júri no microfone por causa disso. Porque se ele gritar, eu grito mais alto no microfone, entendeu? Então, isso é uma dica interessante também. Você tem que ver o tamanho do plenário para ver se os jurados eles vão conseguir te ouvir, né? Mas não tem receita para o júri. Não tem receita, Perfeito. Entrega. Deixa eu te falar. Eu vou contar um último caso, que a gente tem mais só poucos minutos, porque a live aqui, quando acaba de uma vez só. Tem um caso também que eu queria lembrar, que eu queria colocar aqui nos anais. Aqui. O que acontece? Presídio Regional de Colatina. Presídio Regional de Colatina, na época, antes dessas reformas dos presídios, ficava numa cela 50 pessoas. E aí houve uma briga entre facções dentro do presídio, e uma pessoa deu 82 chuchadas no outro e matou essa pessoa. Ok, ele foi para júri. E aí veio para júri, eu ia ter que defender o cara que deu 82 chuchadas, declaradamente, ele deu 82 chuchadas e tinha comprovação de que ele tinha dado 82 chuchadas. Ou seja, era aquele júri que você não tinha muito o que fazer.
Aí, ok. Pra quem não Aí eu sabe, o olhei, catch é uma lança, né, que é, eles fazem. aquelas lanças que fazem dentro do presídio, que se fazia no passado, porque os presídios eram muito, muito... Era bem diferente do que é hoje. Hoje, depois que melhorou bastante os presídios do Espírito Santo, as coisas são mais normais. Mas, enfim, aí eu fui defender esse senhor. Senhor não, devia ter uns 40 anos. Aí o que acontece? Chegou a MP pedindo, falando que estava comprovado, que ele tinha dado 82 chuchadas, etc. e tal. Aí a minha tese foi o seguinte, eu falei, olha só, o Estado trata ele como um animal. Ele fica numa cela com 50 pessoas, todas juntas. Não faz sentido, se o Estado trata ele como um animal, agora o Estado, acusação, querer que ele fosse um ser humano exemplar e atuasse como uma pessoa normal. Ou seja, ali é matar ou morrer. Ou seja, ele matou porque se ele não matasse, ele morreria. Porque aquilo ali era um estado de coisas inconstitucional, uma coisa totalmente absurda. E aí comecei a explorar muito esse ponto, explorar. Olívia foi absolvido. Acredite. Uma coisa assim, basicamente, o que acontece? As pessoas, eu consegui demonstrar para as pessoas assim, que ele era tratado como animal e ele agiu como animal. E ele E virou um como animal. a pessoa que matou ele também não era, digamos, nenhum santinho. E aí foi nessa linha e acabou. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, essa experiência também eu acho que foi bem interessante. E foi um caso que eu não tinha expectativa nenhuma. Era aquele caso que você falava assim, nossa, ainda tem o cara que deu 82 chuchados, o que eu vou fazer com esse senhor? Enfim. Vamos fazer as considerações finais? Aí você faz, depois eu faço? Vamos. Bom, como consideração final, eu tenho a dizer que acho que todo mundo da área do direito devia fazer um júri uma vez na vida. Não, uma não, duas, porque a primeira, ela é bem tensa, assim, é uma carga de adrenalina muito grande. Mas acho que todo mundo devia passar pelo júri. O júri, ele mudou completamente minha vida. Ele mudou meu jeito de ser. Eu aprendi a argumentar melhor para fora do júri, entendeu? Aprendi o valor do argumento, aprendi que a minha realidade, o meu ponto de vista pode não ser o do meu semelhante. Aprendi que se eu consigo falar num microfone para 7 pessoas que eu nunca vi na minha vida, com 200 assistindo, eu consigo fazer qualquer coisa. Aprendi a importância de ter atenção à ata de julgamento, porque a gente precisa dela depois para fazer o recurso. Eu acho o júri maravilhoso, eu acho um momento democrático dentro do sistema de justiça, porque o povo está decidindo. E acho que injustiças acontecem sim no tribunal do júri, injustiças jurídicas acontecem sim, injustiças da vida, muito menos. Então, acho que todo mundo devia fazer um júri, é uma experiência incrível. Excelente. Então, como consideração final, eu queria mais uma vez agradecer ao presidente, ao diretor da escola, que é o Hélio, que me convidou. Novamente vou colocar que eu não sou mais do júri, eu fui do júri nos primeiros anos de defensoria, atuei basicamente no interior e especialmente em Colatina. Assim, como dica, o que eu poderia falar, reitero a colega Olívia no sentido da ata. Consigna em ata. Aconteceu alguma coisa? Por exemplo, entrava, eu lembro desses casos, entrava com o réu algemado. Eu falava, excelência, se você entrar com o réu algemado, ele vai ser condenado. Ele falou, mas ele é perigoso. Mas quem falou que é perigoso? O policial ali. Eu falei, mas isso não é absurdo. O policial falar que Por é isso absurdo. eu não passei, graças a Eu falei, Deus. o policial então está condenando ele, porque se ele está falando que ele é perigoso, ele vai entrar aqui, quem vai absolver esse homem? E aí eu falei, consigna em ata, consigna que o policial tal falava, etc. Para você ter uma margem de manobra para você tentar anular esse júri no Tribunal de Justiça. Então, reitero com relação da ata também, reitero o fato de que eu acho que, assim, assistir diversos júris de pessoas diferentes vai agregar. E, por fim, o que eu coloco é o seguinte, o júri, ele faz você ser defensor de verdade. Assim, você tem responsabilidade, você acorda e fala, a vida daquela pessoa, a liberdade daquela pessoa está na sua mão. E isso é uma baita responsabilidade. Não estou tirando o mérito do defensor que está defendendo um caso de divórcio, de alimentos, não estou tirando mérito. Mas assim, quando você está defendendo a liberdade de uma pessoa, especialmente quando você acredita que aquela pessoa não cometeu, rapaz, que pressão que tem ali de você acordar, a barriga doer e falar, vamos embora para o júri, vamos. Então, assim, eu acho que fazer júri é você saber como é ter a vida de uma pessoa na sua mão. Tenha feito ela o que fez,
é uma responsabilidade muito grande. Mas eu volto a dizer, eu não acho que só os brilhantes podem fazer júri. Eu acho que Não, qualquer um é capaz de fazer um júri. Muitos não têm estômago para lidar com as consequências do júri. É outra história. Mas qualquer um pode fazer um júri de qualidade. Estude, se entregue e respeite seu assistido sempre. O que você acha, você deixa fora do tribunal do júri. Você é comprometido com a causa que você está defendendo. E não esqueça disso nunca. tá certo, então. Então, Olivia, muito obrigado. Eu agradeço aqui publicamente ao Hélio. Eu acho que a gente contribuiu, a gente deu nossa Eu faço meus seus histórias, agradecimentos. entendeu? E aí agradeço todo mundo que participou. Eu vi que teve muitas pessoas que escreveram. Não dá para ler, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você faz live fica pequenininho, você só vê as pessoas falando. Mas eu vi que foi muito comentada. E agradeço todo mundo que participou. E eu acho que a gente tentou dar a nossa contribuição para essa semana da Defensoria Pública. Tá bom, Isso gente? Eu vou aí. encerrar aqui.